Muito bem, muito bem. Estamos aqui novamente na 31ª conversa sobre atualização do Código Civil pelo Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Aproveitar a ocasião e vou saudar novamente a nossa presidente, doutora Sulamita Cabral. Eu sou Arnaldo Casado Filho, diretor do Departamento de Direito Civil, e nessa 31ª conversa sobre a atualização do Código Civil, eu mesmo vou tratar do artigo 422 do Código Civil. Reservei para mim esse princípio, esse artigo, porque é um artigo que está comigo em todos os meus desenvolvimentos acadêmicos, né? Eu escrevo artigos e livros sempre com base no artigo 422, certo? E no meu trabalho enquanto advogado contratualista, então, o 422 é um norte para nós. E eu acho que com a atualização do Código Civil, né, o artigo 422 ficou mais completo. Eu vou dizer por quê. Vejam bem, pelo artigo 422 vigente hoje, está disposto o seguinte: os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato como na sua execução, os princípios da probidade e boa-fé. Então, os princípios da probidade e da boa-fé devem ser observados na conclusão e na execução do contrato. Conclusão quer dizer assinatura, não é o fim do contrato. É um termo que para mim podia ser melhorado. Mas conclusão é a assinatura do contrato e execução é o cumprimento do contrato. Bom, esse é o 422 que está vigendo hoje. Qual que é a proposta do novo 422? É assim: os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé, até agora é tudo igual, mas agora vem a diferença. Nas tratativas iniciais, na conclusão e execução, como na fase de sua eficácia pós-contratual. Ou seja, no 422 atual, a probidade e a boa-fé devem ser observadas na assinatura do contrato, na conclusão e na execução. Já pelo novo artigo 422, pela redação atualizada, o princípio da probidade e da boa-fé devem ser observados antes da conclusão, antes da assinatura, ou seja, na fase de tratativas iniciais, com informações e transparência, e na fase pós-contratual, depois que o contrato é cumprido. Então, há uma abrangência. Essa abrangência que não é mais na assinatura e na execução, é também antes e depois, antes da assinatura e depois da execução, já era uma criação que a literatura nos trazia e que a teoria estava bem desenvolvida quanto a isso. Vir a colocar isso na nova redação do 422, eu acho salutar, eu acho uma boa ideia, simplesmente porque deixa claro o que antes tinha que ser interpretado e levado ao conhecimento do juiz. Agora, o juiz, a jurisprudência, já sabe que, né, a boa-fé e a probidade tem que estar nas fases pré-contratual e na fase pós-contratual. Isso é uma evolução muito boa na atualização do Código Civil. Mas, depois do 422, vem um novo artigo, que é o 422-A, que fala assim: os princípios da confiança, da probidade e da boa-fé são de ordem pública, e sua violação gera inadimplemento contratual. Bom,
que eu acho? São duas coisas. Vamos ver a primeira e a segunda parte do 422-A. A primeira parte do 422-A. Os princípios da confiança, da probidade e da boa-fé são de ordens públicas. Ok, todos esses princípios são de ordem pública. Só que no artigo 402 fala em probidade e boa-fé. E o artigo 422-A fala em confiança, né? A confiança como precedente à probidade e à boa-fé. Talvez aqui o que o legislador tentou fazer foi aplicar um princípio à fase pré-contratual, né? Que está relacionada lá no caput do artigo 422, mas lá não tem confiança, lá tem probidade e boa-fé e tem a fase pré-contratual, a fase de assinatura, a fase de execução e a fase pós-contratual. Agora, com a confiança, talvez o legislador tenha querido uh, trazer um princípio que se adequasse melhor à fase pré-contratual. Para fazer isso, acho que ele deveria ter, no artigo 422, também falado de confiança, não deixado apenas do 422-A, porque sim, a confiança se distingue da boa-fé, assim como a probidade se distingue da boa-fé, né? E essa distinção a gente pode entender muito bem quando se fala em fase pré-contratual. Então, achei que o 422 fez certo em trazer a confiança, 422-A, desculpa, fez certo em trazer a confiança, mas o legislador devia ter colocado a confiança também no 422, não apenas no 422-A. E a segunda parte do 422-A fala que a violação dos princípios da confiança, da probidade e da boa-fé geram o inadimplemento contratual. E aí eu acho que está errado. Não se trata de inadimplemento contratual. O inadimplemento contratual é resolvido pela resolução contratual. A não observância dos princípios da confiança, da probidade e da boa-fé geram nulidade contratual, que é diferente de inadimplemento contratual. Olha só como o legislador dessa atualização está batendo cabeça. Porque lá no 421, que o nosso colega Raif falou aqui, e que eu também falei sobre o 421, está dito assim, olha, deixa eu procurar aqui no parágrafo segundo que está sendo proposto de atualização do 422, 421. A cláusula contratual que violar a função social do contrato é nula de pleno direito. Sim, o princípio da função social, se descumprido, torna um negócio nulo de pleno direito. E agora aqui no 422-A, fala em inadimplemento contratual? Claro que não. Se os princípios da confiança, da probidade e da boa-fé não forem observados, isso gera a nulidade de pleno direito do contrato, não o inadimplemento do contrato. Ou seja, é um tratamento equivocado, né? Não se trata de inadimplemento, isso é básico, basilar, mas o que mais é chocante é que no 421-A, desculpa, no 421 está sendo proposta a atualização a partir da inserção do parágrafo segundo. O tratamento teórico e jurídico está correto, e no 422, né, não está correto. E quem fez isso foi a mesma comissão, né? Foram os mesmos juristas responsáveis por revisar o 421 e o 422-A. Como que pode dar tratamento diferente para dois descumprimentos contratuais, que é de princípios contratuais? Então, é péssimo, 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 péssimo. É impossível, a gente não consegue entender como isso chega até o Senado Federal assim, errando teoricamente, sendo que a solução está num artigo antes, 421, né? E só falando então para finalizar que confiança é ela precede a boa-fé, né? Ela está em situações diferentes da boa-fé.
é uma confiança para contratar e a boa-fé na contratação, certo? Então também tem uma desordem com o artigo, com o próprio 422. E sempre lembrando que, muito embora a confiança se assemelhe à boa-fé, também probidade se assemelha à boa-fé, mas também probidade tem uma especificidade que a diferencia da boa-fé, porque boa-fé todos os contratantes devem observar. Probidade, só alguns contratantes, que são aqueles contratantes que têm um dever especial em relação ao contrato. Por exemplo, nos contratos em redes, nos contratos das cadeias do agronegócio, que são temas que eu desenvolvo, a gente tem muitos contratos comerciais de adesão, e nesses contratos, quem deve ser o contratante probo é quem oferece o contrato, né? É quem faz o contrato de adesão e pede para o franqueado, para o representante comercial, para o distribuidor ou para o produtor rural assinar. Então, a gente tem dimensões diferentes que eu acho que enriquece trazer essa diferenciação de detalhes, só que a gente precisa, primeiro, fazer com que o 422 e 422A conversem entre si, falem dos mesmos princípios, e nós precisamos ajeitar o final do 422A, porque não se trata de inadimplemento contratual, se trata de nulidade de pleno direito, e isso já é dito na própria atualização do 421A, do 421, a partir do parágrafo segundo. Então, são esses os comentários que eu tenho para fazer, os cuidados que eu peço que se observe, né? Muitos erros para um artigo de tamanha importância.